Bom, meus irmãos, algumas palavras iniciais a respeito dessa série de estudo. Em primeiro lugar, que é o seguinte: a gente está num ritmo tanto de estudo quanto no pensamento talvez não tanto no pensamento, mas na nossa prática eclesiológica ou eclesial, a gente assim tá começando a andar num ritmo que exige de cada um de nós um pouco de aprofundamento em algumas coisas. Por quê? A partir do momento que a gente se dispõe a falar e a ensinar, nós sentimos que precisamos crescer um pouco mais, não é verdade? Alguns irmãos têm questionado, têm falado: pastor, como é que eu vou liderar um grupo de discipulado? Como é que eu vou ensinar outra pessoa? Como é que eu vou discipular outra pessoa? Eu sei tão pouco. Por um lado, eu acho o seguinte, que nós precisamos ter a disposição de fazer. Natanael e outros tantos que nós vemos nas Escrituras, a mulher do poço de Jacó e outros tantos personagens que nós vemos no Evangelho, não ficou esperando ter um título acadêmico de doutorado em teologia para começar a compartilhar o Evangelho. Eles compartilharam na mesma hora, de acordo com aquilo que eles sabiam. O que sabia a mulher lá do poço de Jacó, a samaritana? Não é? O que sabia tantos outros que simplesmente falaram: olha, não é esse o Messias? Vamos lá ver, vamos lá ouvir, vamos participar. Então a disposição é muito importante. E talvez nesse ponto, para nos mover à ação, ela é fundamental. Mas a partir do momento que a gente está discipulando outras pessoas, que a gente está liderando um grupo de discipulados, os irmãos vão percebendo a necessidade de estudar um pouco mais, não é verdade? Vão vendo que as pessoas vão tendo mais dúvidas e tal, e essas dúvidas, eu creio que elas são bastante importantes, mas eu sempre menciono para o fato de que nós precisamos ter um pouco mais de foco e objetividade nas coisas que a gente for fazer. Vou citar um exemplo. Uma vez eu era seminarista, ainda estava na igreja onde eu era membro, estávamos distribuindo sopão nos hospitais, nas praças e tal. E aí a gente foi no hospital. E quando chegamos lá, estava distribuindo sopa e tal, era um pastor ou um seminarista que acompanhava toda segunda-feira à noite. E um diácono, presbítero, não lembro bem, chegou para mim e falou que tinha uma questão dificílima para ser resolvida. Muito bem, qual que é a questão? Não, tem um senhor ali que está com muitas dúvidas e nós precisamos de um pastor, ou de um teólogo, ou de um seminarista para resolver. Tá bom, vamos lá. Aí o sujeito, já sob efeito do álcool, não sei quanto, mas sei que avançado, chegou para mim e perguntou o seguinte: qual era a significação das cores dos cavalos do Apocalipse? Aí eu falei para ele o seguinte: de cavalo eu não entendo nada, nem montar eu sei, mas uma coisa eu sei, que Jesus veio para te salvar, para te lavar dos seus pecados, que você está no lugar errado, que você precisa se consertar, você precisa acertar seu caminho com Deus. Você tem pessoas na sua casa que provavelmente tem uma casa com pessoas que gostam de você, que amam você, e você deu as costas para ela, para viver na rua, entregue ao seu vício. Mas o que eu quero dizer é que Jesus veio libertar você do vício. Mas para isso você tem que ter um compromisso com Ele. Eu saí totalmente do esquema do homem, saí do esquema do presbítero, saí do esquema do diácono lá, que foi lá atrás de uma consultoria teológica. Não, irmãos, não é consultoria teológica que o povo está precisando, não. O povo está precisando ser confrontado com a verdade das Escrituras. Gente, se a pessoa chega lá e faz uma pergunta se eu sou a favor do infralapsarianismo ou do supralapsarianismo, eu falei: meu querido, você precisa consertar de vida. Seu problema é compromisso com Jesus, não é infralapsarianismo nem supralapsarianismo, não. Se quiser, vai ler o Charles Hodge, ele explica. Quem gostar dessas coisas, divirta-se, né? Não estou falando que não deva, mas tá lá. Agora, o que as pessoas precisam ouvir é o Evangelho que liberta. Então, dentro dessa expectativa e perspectiva, é que nós estamos mais uma vez iniciando um estudo bíblico que tem o objetivo de mostrar aos irmãos como encaixar cada narrativa das Escrituras dentro de uma grande narrativa bíblica.
sei se vocês já perceberam, vocês já leram o livro de Esdras? Vocês ouviram sermões sobre o livro de Esdras? Como normalmente nós fazemos? Como normalmente nós ouvimos a história de uma pessoa que serve de modelo para nós, nós devemos imitar seus atos. Mas por isso que o livro de Esdras está na Bíblia, é por isso que o livro de Ruth está na Bíblia, é para nos ensinar como deve ser o amor de uma sogra por uma nora. Não é? E dentre tantos outros livros, Juízes, está lá simplesmente para nos ensinar sobre Débora, que era uma mãe em Israel, ou Ana, que era uma mulher de oração, no livro de Juízes, Samuel, aliás. Será que a história de Salomão está lá simplesmente para nos mostrar a respeito de casamentos mistos? Embora ele o faça. Então percebam, meus irmãos, que existe uma grande narrativa nas Escrituras. Uma grande narrativa. Nós já vimos no passado recente, inclusive, a respeito da grande narrativa das Escrituras sob o ponto de vista da aliança ou do pacto, que tem implicações tremendas. Por exemplo, eu vou pregar no domingo que vem sobre os filhos. O mandamento que fala de Paulo, que fala para os filhos obedecerem seus pais, toma, dentre outras bases, a lei mosaica. Para quem diz que o Velho Testamento não se aplica aos crentes, isso cria um problema. Como que o apóstolo pode se basear no Antigo Testamento, se o Antigo Testamento é para o judeu e ele está escrevendo para os gentios? É porque o Antigo Testamento não é somente para os judeus. É para nós. A lei mosaica é para nós. Agora precisamos saber interpretá-la sob o ponto de vista da aliança, para entender como que a lei deve ser aplicada e como ela deveria ter sido aplicada naquela época também. Algumas pessoas dizem, naquela época as pessoas eram salvas pela lei. As pessoas nunca foram salvas pela lei. Elas sempre foram salvas pela graça. Por isso Mauro Meister escreveu o livro A Lei é Graça. Lei e graça? Não, a lei é graça. É graça. Mas para isso eu preciso olhar para a lei sob o ponto de vista, sob o prisma da aliança. Mas isso nós já vimos. Os irmãos viram que no prólogo, e eu ainda não citei nenhum versículo aqui, justamente de propósito, mas já estou no estudo bíblico há algum tempo. O prólogo nos mostra que existe uma grande narrativa bíblica. O drama das Escrituras é um drama só. É como se fosse uma peça dividida em 6 atos, 6 grandes atos. E este drama das Escrituras, os autores colocam como uma grande catedral, em que há uma grande porta no qual nós podemos entrar. E essa grande porta chama-se Aliança e Reino. Eu ousaria dizer, à luz não do Bartolomeu Craig, ou melhor, Craig Bartolomeu, estou invertendo o nome do homem, o Craig Bartolomeu, e do Michael Gorin, eles colocam que a aliança e o reino são 2 grandes portas de entrada para o grande drama das Escrituras, para a grande história das Escrituras. Eu acrescentaria, à luz de Van Groningen, Gerhard Van Groningen, eu colocaria também a figura do mediador. Mediador, pacto e reino são os grandes temas que nós enxergamos em cada um dos livros da Bíblia. Quando nós olhamos para a aliança, nós estamos a observar como o reino de Deus é construído e ele é restaurado. Agora vamos voltar-nos mais um pouco sobre este reino de Deus. Para isso, oriento os irmãos que já estejam lendo tanto o prólogo quanto o ato 1. Os irmãos entenderam os nossos objetivos? Eu quero que ao final o irmão consiga ler Ruth
e entender Ruth dentro do drama das Escrituras inteiro, da aliança, do reino, o que Deus está fazendo quando manda Noemi para o estrangeiro e quando chama Noemi de volta. É isso que eu quero que os irmãos vejam. Quero que os irmãos percebam por que José foi para o Egito e o que ele está fazendo lá no Egito, e por que nós encontramos dentro do livro de Gênesis uma história que parece solta, que é o caso de Judá. Que normalmente a gente lê a história de Judá como se fosse E isso, meus irmãos, foi Moisés que escreveu. Não foi Samuel falando de Davi. Foi Moisés, bem antes. Por que é necessário? Só que lembre-se que sempre existe um autor que não é humano, que está por trás da história das Escrituras. E ele estava apontando já que a santa semente, que nós já falamos, que está lá em Gênesis 3,15, estava vindo pela ascendência de quem? Judá. Por isso a história de Judá é importante. Por isso a história de Judá para a redenção da humanidade é mais importante que a história de José. E é por isso que só tem a história de Judá e de José. Não tem a história de Rúben, não tem a história de Simeão, não tem a história de Sacar, não tem a história de Dan, não tem a história de Benjamim, que era o amado por Jacó. Mas quem estava sendo apontado por Deus era Judá. Então vejam, meus irmãos, que tudo isso nós vamos observando uma história só, mas dividida em vários atos. E eu quero deixar você apto, quero que você esteja apto ao final desses estudos para pegar qualquer passagem das Escrituras e conseguir enxergar como que essa passagem se torna relevante dentro de todas as Escrituras e que vocês saibam por que essa passagem está nas Escrituras. Por que Ezequiel, por que Isaías, por que Jeremias se preocupa com profecias para Edom, por exemplo, para a Babilônia, com o Egito? Por que Deus se preocupa com o Egito? Por que Deus quer curvar o Egito diante dele próprio? O dispensacionalista não tem resposta para isso. Porque na cabeça do dispensacionalista, o mundo todo gira ao redor de Israel. Mas na cabeça dos aliancistas, ou dos adeptos da teologia do pacto, que somos nós, Israel existe para abençoar as nações, e não o contrário. Mas isso nós vamos ver conforme vamos estudar. Então, dito isto, nós partimos de alguns pressupostos, mas antes eu gostaria que nós pudéssemos ler Gênesis 2:4. E depois eu citarei esta passagem e vocês irão se lembrar dela. Gênesis 2:4. O que está escrito aqui? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Muito bem. Vou colocar aqui alguns objetivos e pressupostos do nosso estudo, para ver se a gente não esqueceu de nada. A Bíblia é um desdobramento de uma única história. Está claro isso? Eu estou pressupondo, irmãos. Durante o estudo nós vamos ver como que isso fica claro. Então eu não vou ficar aqui explicando por que eu cheguei a essa conclusão. O estudo é justamente para mostrar por que eu e tanta gente chega a essa conclusão, que é uma história só. É uma história só. 2. A catedral na entrada principal, nós temos o reino, a aliança, embora a gente coloque também o mediador, a gente não, o Van Groningen coloca. O Van Groningen acho que morreu recentemente. Ele foi professor no Andrew Jumper. Ele terminou a vida dando aula lá na Austrália. Nós temos algumas questões a serem colocadas. Como a aliança de Deus com Abraão se relaciona com seus propósitos para toda a criação? Nós já vimos isso um pouco, vamos ver sempre aumentando um pouco mais essas abordagens. Sempre quando eu tenho que reconhecer isso até como meia-culpa. Quando eu falo que determinados assuntos teológicos não são tão importantes, a gente reconhece que eles não são tão importantes para mim. É uma opção minha. É uma escolha minha não julgar que essas questões sejam tão importantes. Para outras pessoas podem ser. Para outras pessoas, infralapsarianismo e supralapsarianismo pode ser a coisa mais importante do mundo teologicamente considerando. Para mim não é.
Para mim não é. Eu acho, mas aí também é um gosto meu. Desde que eu entrei no seminário, eu gostava mais do campo da exegese. Embora tenha lido livros da teologia sistemática e tal. Tinha 3 livros de teologia sistemática. Um mofou, tive que jogar fora porque tem rinite, né, que é o do Charles Hodge. O Berkhoff, né, que eu encadernei algumas vezes já. E o Wayne Gruden, que também é um livro que eu acho bastante interessante, né, a linguagem dele. Se eu pudesse recomendar uma teologia sistemática para alguém ler, eu recomendaria o Wayne Gruden. E aí na parte da eclesiologia, os presbiterianos pulam e voltam de novo lá na parte da escatologia. Então, teologia bíblica e exegese é um gosto meu. Então, talvez, para que ninguém se melindre também dizendo que eu não acho tão interessante questões de teologia filosófica e tal. Tem gente que gosta, não é muito a minha praia. Eu gosto de teologia bíblica, eu gosto de exegese. Acho mais interessante e gosto de incentivar os irmãos a pesquisarem bastante essa área também. Então, e como é uma área que normalmente não é tão explorada pelos meus colegas pastores, boa parte dos meus colegas preferem a teologia sistemática. Eles gostam de falar sobre predestinação, sobre regeneração, sobre vocação eficaz, que são os temas que a nossa Confissão de Fé de Westminster trata, mas eu gosto mais dessa área de aliança, reino, teologia de Lucas, teologia de Marcos, teologia de João, teologia de Paulo. Eu gosto mais de ver os temas, a escatologia de Paulo, a escatologia de Marcos. Então eu gosto mais dessa área. Então também não estou falando com isso que fulano de tal não é legal porque ele gosta da teologia sistemática. Não, gosto é gosto. Eu prefiro a área de teologia bíblica porque eu acho que ela é até mais útil no nosso dia a dia. Os irmãos conseguem ler a Bíblia e já conseguem aprender os grandes temas e entendem melhor. Eu prefiro isso. Prefiro dessa forma. Estou bem acompanhado. Há muita gente que também gosta disso aí. Donald Carson. Isso nos Estados Unidos. Há outros autores. No Brasil nós temos também a figura do Augusto Nicodemos, que populariza bastante, Mauro Meister e tantos outros que popularizaram alguns temas da teologia bíblica. Então continuemos. Se algum irmão tiver alguma dúvida, a qualquer momento pode perguntar. Se alguma coisa que eu estou falando não está claro, também pode perguntar. Eu não vou entrar, assim, se eu citei, por exemplo, infralapsarianismo, supralapsarianismo, não vou ficar aqui explicando o que é. Mas é um assunto extremamente abstrato e teórico. É nesse sentido que eu estou usando. É um assunto da doutrina da predestinação. É uma pergunta, como que se organizaria o decreto? Eu não é tanto a minha área de estudo. Então continuamos. Se Jesus é o nosso rei, o que dizer sobre o restante da criação? O que fazer? Jesus é só o nosso rei e o restante da criação, quem que é o rei? Se esse é o mundo de Deus, o que deu errado com ele? Como é que Deus perdeu o controle sobre ele? E como a igreja se encaixa nos propósitos do reino de Deus para toda a criação? São algumas perguntas que são provocações que esperamos ser respondidas durante o estudo. Muito bem, o reino de Deus como um tema abrangente se estrutura em 6 grandes atos. 1. Deus estabelece o seu reino, que é a criação. 2. A rebelião no reino, que é a queda. 3. O rei escolhe Israel, a redenção é iniciada. 4. A vinda do rei, a redenção é realizada. 5. Propaganda notícia do rei, é a missão da igreja. E 6. A volta do rei, que a redenção é concluída. É uma história só que conta a história do rei. E quem é o rei? O ato número 1, que é Deus estabelece seu reino na criação, nos mostra quem é o rei da criação. Eu estou falando do rei da criação. Se a gente está falando que Deus, ele não é simplesmente o rei de Israel. Ser rei de Israel para Jesus é muito pouco, como os irmãos observam em todo o trecho. Ele falou, o Pilatos perguntou, o Caifás, Anás e tantos outros,
perguntam lá, você é o rei de Israel? E diante, sobretudo, das autoridades, ele responde, se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados estariam aqui para me defender. O meu reino é além, o meu reino é maior. Por que Jesus disse isso? A expectativa messiânica não era justamente que Jesus era o rei de Israel? E não foi nesse sentido que o povo cantando Hosana, que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, dentro de uma perspectiva de reino, que até no momento que Jesus é assunto aos céus, os discípulos perguntam, será esse o tempo? Quando será o tempo que restaurarás o reino a Israel? Então sempre uma mentalidade de Israel. E eu vejo muitos irmãos hoje em dia também com aquele pensamento, Israel, Israel, Israel. Meus irmãos, tem que entender o papel de Israel já na época que ele foi instituído. Quer saber qual é o valor e a função de Israel? É ouvir a conversa de Deus em tantas passagens em que a aliança dele com Israel é estabelecida. Para que Deus estabelece Israel? Para que Deus estabelece uma aliança com Abraão? Ou seja, tem um propósito. O propósito de Deus não é governar Israel. É muito pouco Israel. Ele quer mais. E os irmãos vão ver por quê. Gênesis 1:1. Vamos ver quem é o rei. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica que está traduzida por Deus aí é Elohim. Elohim é o Criador. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 3, versículo 6. Só quero, enquanto você abre, mentaliza comigo. Quando que Gênesis foi escrito? Quem foram os primeiros ouvintes de Gênesis? Quem foram? Quem? Não, vocês falaram muito baixo e eu não... Podem arriscar. Quem foram os primeiros ouvintes ou leitores de Gênesis? Quais? Quais? Onde? O que estava acontecendo com os primeiros leitores? Os primeiros ouvintes? Quem primeiro está ouvindo essa história ser contada do jeito que ela está sendo contada, do jeito que ela foi reduzida a termo, ou seja, do jeito que ela foi escrita? O povo de Israel saído do Egito. Ele está ouvindo, depois que saiu do Egito, ele está ouvindo Gênesis. Ele está lendo Gênesis. Isso é importante para a gente entender o que eu vou falar agora. Êxodo 3:6. 3:6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse então o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, então desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e tal, e tal, e tal. E aí ele vai falando, é o versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Normalmente a palavra Deus, em hebraico, esse Deus, quando não é nome próprio, normalmente é a palavra Adonai, que significa Senhor. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou é Yahvé. É o nome de Deus que normalmente nas Bíblias, sobretudo mais antigas, e a gente até em alguns hinos escreve Jeová. Jeová é Yahvé com as vogais de Adonai. Por quê? Os irmãos vão ver que é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás para ti, não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é isso? É o terceiro mandamento. Por medo de não cumprir o terceiro mandamento, o que faziam os israelitas? Nesse tempo mais correto é falar israelita. Esse é o primeiro.
Não terás, não é o primeiro? Terceiro. Não. Vai, Êxodo 20. 1. É o não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. É o primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem. E o terceiro, não tomarás. É isso mesmo. Não é o versículo, é o mandamento. O terceiro mandamento, não terás outros deuses. Não tomará o nome do teu Deus em vão. Então, por medo de descumprir o terceiro mandamento, o que os israelitas faziam? Primeiro, eles evitavam falar. Segundo, eles evitavam escrever. E quando escreviam, trocavam de caneta, trocavam de pena, trocavam daquilo que eles estivessem usando, do escrevedor, qualquer que fosse ele. Lembrem-se que lembrem-se ou fique sabendo. Melhor, fique sabendo para boa parte. O hebraico, ela originalmente não é um idioma que tenha vogais escritas. Você já pensou em um idioma sem vogal? Então como é que as pessoas sabiam como é que era a pronúncia? Tradição oral. Os israelitas foi o povo mais antigo e mais alfabetizado do mundo. Porque a criança israelita, ela tinha que saber ler as escrituras. Então ela era alfabetizada para ler as escrituras. De modo que, e até hoje há uma tradição judaica, que é quando o menino entra na puberdade, ele lê publicamente as escrituras em hebraico. Então, como era uma língua que era próxima da escrita, as vogais, elas passaram batido e eram desnecessárias. Não tinha vogal porque não era necessário, bastavam as consoantes. Então as consoantes do nome de Deus estavam lá, mas as vogais não. Então como não se pronunciava, usava Adonai e não Yavé, então, ou Javé. Então, perdeu-se a correta pronúncia do nome de Deus. A correta pronúncia do nome de Deus está perdida no tempo. O que se tem é uma aproximação. Agora, o hebraico hoje tem vogais por causa dos maçoretas. Mas os maçoretas escreveram, e aí eles colocaram vogais nas coisas, inventaram as vogais, mas eles escreveram quase 1000 anos depois de Cristo. Então, não tinha. Dessa forma, nós usamos, o hebraico normalmente usa as vogais de Adonai para Yavé, Yehová, A-O-A, E-O-A, Adonai, Yehová. Então, mas as pessoas sabem, os estudiosos sabem que essa pronúncia é por causa do nome Adonai. Bom, como é que Deus se apresenta? Como é que o libertador se apresenta para o povo de Israel? Como? Yavé, Javé, eu sou. Então primeiro o povo de Israel ouve que o nome de Deus é Javé, o nome do libertador. E depois no deserto eles ouvem que este libertador é também o Criador. Aí Gênesis 2:4. Essa é a gênese do que o Senhor Deus criou. Elohim e Yavé. Na mesma formação. Na mesma formação. Porque Moisés está falando, o Deus que te libertou é o Deus que criou os céus e a terra. Está claro isso? É óbvio que tudo isso está no livro. Pode reler de novo, né? Pode ver novamente, pode perguntar. Primeiro ele se apresenta como o libertador, e depois ele fala, aquele que liberta é também aquele que cria. E aquele que cria, ele tem atividades especiais nos seus atos criadores. Primeiro os israelitas conheceram o Redentor, depois descobriram que o seu Redentor era o Criador.
Será que eu entro no próximo? Mas deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa não está clara? Alguma coisa é perturbadora, inquietante, ou seja lá o que for? Não? Vou tentar entrar no outro, sigo até mais 3 minutos. Uma fé para Israel. Seus vizinhos, os cananitas e os egípcios, acreditavam que quem era Deus? Quem eram os deuses? Quem era o Deus de Abraão? Antes de Deus de Abraão ser o Elohim, Adonai, Yahvé, que é tudo a mesma pessoa, só que com nomes diferentes, porque cada vez que ele apresenta os seus nomes, ele está apresentando características e elementos de sua personalidade. Quem era o Deus a quem era adorado na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus? Abraão adorava quem? Quem que aquele povo adorava? Então, quem que eles adoravam? A mesma coisa que os índios brasileiros adoram e estão adorando. O sol, a lua, o raio, e para cada a chuva, e para cada um desses elementos há uma divindade por trás dela. Os nórdicos sempre tem a lua, o sol, as estrelas, a estrela tal, e por aí vai. Muito bem. Quando Deus está se apresentando ao povo de Israel e falando: olha, povo de Israel, presta atenção, esses deuses que vocês estão vendo ser adorados, eu vou falar quem são eles. E aí ele passa a dizer, Gênesis 1,16, ele passa a descrever. Meus irmãos, Gênesis não foi escrito para responder às nossas perguntas sobre ciência moderna, embora ele responda. Porque depois de ouvirmos que a luz foi criada no primeiro dia e os grandes luminares no quarto, nós sabemos pela ciência contemporânea, não moderna, contemporânea, não a de Newton, não a de Voltaire, mas a de Einstein, nós sabemos que a luz veio antes da matéria. Mas Gênesis 1 já fala que a luz veio antes da matéria, porque no princípio disse Deus, haja luz. Mas mesmo assim, o objetivo de Moisés não é ensinar ciência para nós. Então, a leitura de Gênesis, não estou falando que nós não devamos ler Gênesis literalmente, eu estou falando que nós não devemos pensar em Gênesis como uma solução para as nossas perguntas científicas do século 21. Ele não se presta a isso. Tudo que ele ensina sobre ciência é verdade, mas ele não vai entrar em detalhes da nossa curiosidade de 2018. Isso sem dúvida. Ele está matando a curiosidade dos israelitas daquele século, lá 2000 anos antes de Cristo. Então, nós encontramos no 1,16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Moisés não chama de sol e Moisés não chama de lua. Ele fala que Deus fez 2 grandes lâmpadas. Por quê? Porque Moisés está falando, os deuses que os egípcios adoram e os deuses que os cananitas adoram não são deuses de verdade. Eles são matéria que Deus criou. Por isso ele não usa os seus nomes tradicionais. E agora, quando ele cria e ele vem o relato da criação, ele está ensinando que a natureza é um grande organismo, ou a natureza seria alguma outra coisa? Tendo isso em mente, nós voltamos na semana que vem para resolver essa pergunta. Tá igual o seriado da Netflix. Depois de ter resolvido a questão. A novela. Mas essa resposta não está explícita no livro. Mas ela está no livro. Não está explícita, mas você consegue obter a resposta.
Alguma dúvida sobre aquilo que foi mencionado até agora, exceto a dúvida que eu estou lançando? Pastor, eu acho que o prólogo é bom ler. Porque ele dá a bênção, o conhecimento do que vai salvar o livro. Se a gente falar, leia o prólogo. Tem que ler compridinho, mas ele é bom para mostrar também, acender uma luzinha lá. Eu não vou mencionar item a item do livro, nem do prólogo, nem de nenhum capítulo. Estou pressupondo uma leitura. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma colocação que não está clara, porque eu também estou lendo. Eu já li, mas estou lendo com os irmãos também. E lendo com esse olhar também, não da minha própria leitura, que eu faço leitura assim, eu vou passando o olho, o que eu achar mais interessante eu volto, que não eu sigo. mas aí não, eu vou passo a passo. Isso, livro teológico eu não grifo, eu grifo só quando eu vou falar sobre eles para saber onde que está tal informação, porque eu leio tudo primeiro e depois eu volto escrevendo o que eu quero repetir. Do contrário, livro teológico eu não grifo, eu grifo outros livros, que é também um exercício mental meu, né? Eu não grifo para memorizar, porque normalmente quando eu grifo eu não memorizo. É uma muleta para mim. Grifar. No primeiro versículo da Bíblia está: que Cristo é. Para os autores drama das escrituras, não. Agora eu vejo que sim. Sobretudo na primeira de uma forma mais suave, mas quando ele fala façamos o homem de uma forma, a meu ver, mais explícita. O Michael Gorin e o Bartolomeu, eles têm uma outra visão. Mas várias interpretações são possíveis a partir desse texto. Tá. Então, podemos encerrar? Isto posto, vamos orar, encerrando esse nosso primeiro encontro.